Bom dia, voltamos aqui depois de uma pausa. Agora nós vamos dar início à reunião ordinária com o objetivo de eleição do coordenador. Como vocês entenderam, né, na primeira parte do evento, nós temos o comitê de coordenação e o comitê executivo. O executivo está executando as atividades conosco, do Plan Sanear, conosco da Univasf, e o de coordenação, ele corrige, ele valida, ele aprova, ele aponta melhorias, tá? O objetivo, como eu falei, né, é a eleição desse coordenador, e esse coordenador, quando eleito, ele vai indicar o seu suplente, ou seja, a pessoa que vai responder no momento que ele não estiver acessível, o seu secretário e o suplente do secretário. Ok? O Aleph agora ele vai falar quem são as pessoas que integram o comitê de coordenação, tá? Que estão aptos a concorrerem ao cargo. E eu gostaria que um de vocês se candidatassem para que nós possamos fazer uma eleição e eleger esse coordenador. Tudo bem? Todos entendidos? Vamos lá? Como membro titular do Comitê de Coordenação, representando o Poder Executivo Municipal, a gente tem João Campos Pringel, que não está aqui presente hoje, né? Representando os conselhos municipais, temos José Tavares Vital, do Conselho Municipal de Saúde, e representando... Está aqui, né? Pronto. E representando o segmento Organizados Sociais, temos Edmila Lima Barros, certo? Representando a sociedade civil, temos Francisco Viana da Silva. Pronto. Um de vocês três podem se candidatar para ser o coordenador do comitê de coordenação. Aí eu gostaria, entre vocês, aí que vocês finalizassem quem seria esse representante. Ser o Francisco Viana, né? Certo. Eu vou só colocar o nome aqui na plataforma, a gente vai começar uma eleição através do nosso aplicativo que já foi apresentado. Aí eu vou espelhar aqui só para vocês verem como fica e depois eu chamo para votação, certo? A gente já bateu o quórum de 2/3. Então, Nesse momento, enquanto ele está lançando o nome, o senhor poderia vir aqui na frente para a gente tirar uma foto, por favor? Eu acho que fica legal aqui. Isso, pode encostar mais lá. Eu vou dar plaquinha a ele, tá? Vou segurar agora, representando aqui o município de Verdejante. Vocês estão vendo em tela? Toda a organização, Estado de Pernambuco, município Verdejante, candidato Francisco Viana da Silva. Muito obrigada, seu Francisco. E a quantidade de votos, 3. São 3 pessoas votantes, as 3 que nós falamos o nome, tá? O Alip vai abrir aqui a votação e vocês vão ser convidados a votar. O candidato único, vocês têm a opção de votar nele ou de se abster. O voto é secreto, vocês são convidados aqui na frente a votarem, tá? E confirma. Muito obrigada, seu Francisco. Oi. A votação é para coordenador. Isso.
Muito obrigada, pessoal. Votação finalizada, o Aleph vai mostrar em tela, tá? Nós temos aí a total de 3 votos e o seu Francisco ele foi eleito coordenador. Parabéns. Gostaria que o senhor viesse aqui na frente, por favor. Como seu primeiro ato, o senhor vai nomear o seu suplente, a pessoa que vai responder em caso o senhor não estar disponível. Primeiramente, bom dia, né? Eu convido o Zé Tavares para ser meu suplente. Agora uma pessoa para ser a sua secretária. A pessoa que eu convido é Edmila para ser secretária. Ana, Ana, Ana Clara. Eu gostaria de convidar coordenador, suplente, secretária e suplente para virem aqui na frente, por favor, fazer um registro. Só mais para Perfeito, muitíssimo obrigada. Agora que já formamos esse comitê, né? Nós vamos dar início à leitura do regimento, não é isso? Perfeito. Esse é o momento que vocês vão ler o regimento, tá? Junto com o Aleph. Algumas mudanças elas vão ser realizadas, colocando o nome de vocês, o número de decreto, o número de portaria, data, tudo isso. E é importante, muito importante que vocês prestem atenção, porque mais na frente vocês vão precisar aprovar ou não esse documento, tá? A aprovação é ainda hoje. A Rafaela falou, né? Eu vou dar uma lida, e aí vocês que são membros do comitê de coordenação, prestem bastante atenção para que validem no final ou alterem algo se necessário. O decreto de número, mês e ano a ser inserido após a publicação estabelece o regimento interno do Comitê de Coordenação para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, do município de Verdejante, Pernambuco. O prefeito municipal de Verdejante, o senhor Francisco de Assis Tavares Filho, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, promulgada em 4 de abril de 1990 e atualizada através da emenda, e considerando a competência do município para formular o PMSB nos termos da Lei Federais 11.445 de 2007 e o de número 14.026 de 2020 e do Decreto Federal de número 7.217 de 2010, decreta. Capítulo 1, da natureza e da finalidade. Artigo 1º. O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, formalmente institucionalizado por meio do decreto municipal. Esse comitê deverá ser formado por representantes da sociedade civil organizada e do poder público, devendo ser assegurada a paridade na apresentação das duas esferas. Capítulo 2. Da organização e funcionamento. Seção 1. Da formação do Comitê de Coordenação. Artigo 2º. Os membros titulares do Comitê de Coordenação são os nomeados pelo decreto municipal publicado no Diário Oficial do Município, sendo substituído em caso de vacância ou impedimento pelos suplentes, também designados pelo citado decreto. Em votação pública nominal, estando 3 dos membros presentes na primeira reunião ordinária, foi designado o coordenador do Comitê de Coordenação, senhor, certo? Com o quórum de 2/3. Após a designação, o coordenador fez as seguintes nomeações.
Como seu substituto em caso de impedimento, o senhor José Tavares, né? Exato. E como secretária, Edmila, do Comitê de Coordenação, e como suplente, a Ana Clara. Ok? Inciso segundo, os cargos designados possuem mandato vigente até o fim do processo de elaboração do PMSB, salvo em caso de vacância, em que serão substituídos pelo respectivo suplente. Seção 2, das atribuições do coordenador do Comitê de Coordenação e do secretário. Artigo 4º. São atribuições do coordenador do Comitê de Coordenação realizar atividades pertinentes à elaboração do PMSB, em consonância com o termo de referência. Coordenar a elaboração do cronograma de reuniões e de capacitações na primeira reunião ordinária, consultando o Comitê Executivo. Realizar votação junto ao Comitê de Coordenação para a validação do cronograma de reuniões e de capacitações, considerando o aprovado pela maioria simples. Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê, incluindo as oficinas de capacitação. Colaborar e atuar junto ao Comitê Executivo no que tange às atividades inerentes à elaboração do plano, como visitas técnicas às instalações de saneamento, assim como funções atinentes à mobilização e à participação social, como consultas públicas, diagnósticos técnico-participativos, divulgações, capacitações, audiências e eventos setoriais. Convidar para reuniões de comitê, quando necessário, pessoas ou entidades especializadas nos temas a serem discutidos. Ser auxiliado pelo projeto Plan Sanear, que é executado pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, em parceria ao Departamento de Saneamento Rural e de Pequenos Municípios, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, que é vinculada ao Ministério das Cidades, na construção dos produtos mencionados no termo de referência para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Fornecer documentos e informações de forma a exercer sua atribuição de maneira participativa e transparente, permitindo contribuições dos outros membros do Comitê de Coordenação, do Comitê Executivo e da sociedade civil, se assim possível. Artigo 5º. São atribuições do secretário do Comitê de Coordenação apoiar administrativamente o comitê, incluindo a redação de pareceres e a manutenção de arquivos e registros. Providenciar o apoio logístico, manter a estrutura para o fornecimento e o intercâmbio de informações, além de exercer outras funções administrativas a critério do coordenador do comitê. Seção 3ª. Do funcionamento do comitê e da aprovação dos produtos para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Artigo 6º. As reuniões do Comitê de Coordenação serão realizadas de acordo com as seguintes diretrizes. A reunião será comunicada e direcionada pelo coordenador do comitê com o auxílio administrativo do secretário. A convocação para a reunião ordinária será realizada conforme o cronograma estabelecido em votação na primeira reunião do comitê, sendo a convocação realizada com antecedência mínima de 48 horas, devendo ser encaminhado aos membros a pauta da reunião. As reuniões de caráter extraordinário serão realizadas através de convocação do coordenador do comitê, ou a pedido de um dos membros, com a pauta encaminhada com antecedência mínima de 24 horas. As reuniões deverão ser registradas em ata, podendo-se utilizar de recursos de gravação de áudio ou vídeo, desde que os participantes sejam previamente informados e expressem sua anuência, ainda que de forma verbal. Nos casos de adiantamento das reuniões, todos os integrantes do comitê deverão, obrigatoriamente, receber notificação antecipada de, no mínimo, 24 horas, devendo ser comunicado, na mesma oportunidade, a nova data de realização da reunião. O Comitê de Coordenação analisará os produtos submetidos à apreciação pelo Comitê Executivo, redigindo o parecer de aprovação conforme as seguintes diretrizes. Considerando-se aprovados os produtos através de votação por maioria simples, estando presente a maioria dos membros do Comitê de Coordenação. Na falta dos membros titulares, na reunião de aprovação do produto, poderá o suplente do respectivo subsegmento participar da votação. Os produtos deverão ser analisados e votados no prazo de até 10 dias corridos, podendo, no entanto, ser estabelecido outro prazo de acordo com a complexidade do referido produto, conforme estipulação do coordenador do comitê. Em caso de serem necessários complementações e ajustes aos membros submetidos à análise, deverão ser dispostas as sugestões em parecer de aprovação parcial, que será encaminhado ao Comitê Executivo para alteração, se pertinentes.
Após realizadas as modificações pelo Comitê Executivo, sugeridas em parecer de aprovação parcial, os produtos serão submetidos à análise do coordenador do comitê, que poderá ratificar as alterações, considerando aprovados os produtos ou sugerir novos ajustes a serem realizados pelo Comitê Executivo para posterior conferência pelo coordenador do Comitê de Coordenação até a aprovação total dos produtos. Capítulo 3º, das disposições finais. Artigo 8º, será substituído o membro do comitê por suplente sem motivo justificado deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas. O membro do comitê deverá comunicar ao coordenador até a data da reunião, preferencialmente por meio de mensagem eletrônica, sua impossibilidade de comparecimento, apresentando a devida justificativa. Artigo 10º, o comitê poderá solicitar a colaboração de entidades, pessoas e ou especialistas para participarem e darem suporte técnico na elaboração dos estudos. Artigo 11º, este regimento interno poderá ser alterado mediante deliberação da maioria absoluta dos membros do Comitê de Coordenação. Artigo 12º, o presente regimento integra o decreto de nomeação do Comitê de Coordenação de número mês e ano a ser inserido posteriormente. Artigo 13º, este decreto entra em vigor a partir da sua data de publicação. Prefeitura Municipal de Verdejante, Francisco de Assis Tavares Filho, Prefeito Municipal. E aí eu gostaria de saber de vocês que são membros do Comitê de Coordenação, se vocês estão de acordo, se tem alguma dúvida sobre esse regimento. Artigo 6º, né? As reuniões do Comitê de Coordenação serão realizadas de acordo com as seguintes diretrizes. Foi alguma dessas diretrizes? Terceiro? Esse daqui, o terceiro, né? As reuniões em caráter extraordinário serão realizadas através de convocação do coordenador do comitê ou a pedido de um dos membros com a pauta encaminhada com antecedência mínima de 24 horas. Certo. Certo. 24 horas? 24 horas, eu acho que está pouco. Pouco, né? Tá pouco por conta que muitas vezes a gente já tem uma programação durante esse período. Eu acho que se colocasse 48 horas, pelo menos, 48 seria, horas. Sim. 48 horas, né? Seria mais viável. Todo mundo de acordo? Os outros membros também? Puxado. Tá. Então, faria essa alteração aqui. No caso, tem 2 de 24 horas aí, que é no caso de... Sem óculos eu não vejo nada, não. Qual é o outro, né? No caso de adiantamento das reuniões, todos os integrantes do comitê deverão obrigatoriamente receber notificação antecipada de no mínimo 48 horas, devendo ser comunicado na mesma oportunidade a pauta, data da realização. Também 48 horas, né? Melhor, né, gente? Pronto. Mais alguma alteração? Alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Alguma dúvida? Tá ok? Pronto. Aí agora a gente precisa que seja registrado que vocês estão de acordo. Aí só parece que levante a mão, assim, que aí ele vai tirar uma foto para poder registrar. E aí seriam só os membros do comitê de coordenação. Só levantar a mão aqui para ele bater uma foto. Ela tá. Pronto, todo mundo de acordo com o regimento que acabou de ser lido. Damos continuidade, né? Então, nós estamos terminando o momento agora pela manhã. À tarde nós teremos o evento público, às 14 horas. É de suma importância que tanto vocês como a população esteja presente, tá? É para que a gente possa explicar tudo que foi explicado aqui, o que é o PMSB, qual é a importância,
qual é a estratégia de mudança do município, porque é um planejamento que vai acontecer no horizonte de 20 anos. Então, começar a engajar, mobilizar, sensibilizar a população para vir para perto, para vir para junto da gente, para escrever esse plano, para produzir esse plano, é de suma importância, ok? Então, a gente se encontra às 14. Antes disso, nós vamos aqui pedir para vocês escanearem as 4 pessoas, tá? Que votaram, seu Francisco, Edmila, Ana Clara e Tavares, para vocês, por favor, escanearem esse QR Code, é a lista de presença de vocês na eleição do coordenador e nomeação de seu suplente, secretário e suplente do secretário, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não estiverem conseguindo, a gente tem tablet aqui para auxiliar nesse processo. Vocês conseguiram? Tá abrindo? Perfeito. Se não conseguir, a gente tem aqui, tá? Qualquer dúvida é só falarem, tá, pessoal? Você não está conseguindo abrir, não? Tá abrindo. Bom dia. Pronto, a gente está vendo aqui a internet para as outras pessoas. Não conseguiu, né? Conseguiu? Ana Clara, você conseguiu? Perfeito. Acho que ele conseguiu. Os dois conseguiram? Todo mundo conseguiu? As 4 pessoas? Pessoal, muito obrigada. Para finalizar aqui, nós temos só uma avaliação, é uma pesquisa de satisfação, tá? Vocês, por favor, escaneiem e respondam de 1 a 5. 1, muito insatisfeito, 5, muito satisfeito, tá? Todos podem fazer, tá? Todos podem fazer, porque ele contempla o evento inteiro,
tanto a oficina de capacitação do comitê executivo e de coordenação, quanto esse momento da reunião ordinária. Todo mundo pode fazer, isso. Compreende os 2 momentos realizados agora pela manhã. E aí, assim que vocês terminarem, a gente faz um registro final. Bom dia, pessoal. Não, esse bom dia está fraco. Bom dia, verdejante. Agora sim. Eu queria convidar vocês que estão um pouquinho aí para trás, para vir mais para frente, ficar mais pertinho. Vocês mesmo, pode vir. É um prazer estar no município de vocês, tá? O município de vocês está de parabéns. Ele está saindo na frente
em relação a outros tantos, na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós somos a equipe do Plano Sanear. Meu nome é Rafaela e eu sou engenheira civil e eu estou como coordenadora na elaboração desses planos aqui no estado de Pernambuco. Hoje, uma parte da equipe do Plano Sanear encontra-se presente no município. Nós temos a Aleph aqui, assistente social, a pessoa da mobilização, que tem um contato direto com o ponto focal. Temos aqui a comunicação com o Davi e o Rodrigo, e temos o Marcos, que é o nosso auxiliar. Ele é graduando em Engenharia Agrícola e Ambiental, tá? Mas isso aqui é só um pequeno retrato do que nós temos lá em Petrolina, na nossa sede. O que é que vocês vieram fazer hoje aqui? Alguém arrisca? Viemos aprender sobre o projeto Sanear. Hoje é o dia. E o que é o projeto Sanear? É a respeito do saneamento básico, rural e municipal. Certo. E o que é saneamento? Cuidado, saber como está sendo destinado os esgotos, se é no terreno baldio ou no campo, na zona rural. Que mais? Quem mais? Fiquem à vontade, tá? Saneamento básico, cuidar da cidade, sobre as vias pluviais, né, esgotos, que isso vai o meio ambiente em geral, né, que vai proteger o meio ambiente em geral. O saneamento básico é muito importante para a saúde da população do município de Verdejante e qualquer outro município, né? E o Brasil inteiro, né? Se você não tem o saneamento básico, você não pode causar doenças, infecções na população, né? Então, isso dá muita despesa para o município, né? Para a saúde pública, né? E as pessoas também, protegendo muitas pessoas, os animais em geral, né? E o meio ambiente também. Perfeito. Mais alguém? Só um segundo. Será que não entra? Dê sua contribuição aí, por favor. Não, já que está falando assim do meio ambiente e na parte de rede de esgoto e tudo, tem que a gente saber também se o lixo está indo para o lugar certo e porque tem a população, né? Porque a gente vê, às vezes, assim, quando sai da rua, muito lixo nos lugares que o pessoal que não tem consciência chega e joga. Aí a gente tem que ver se isso também está sendo certo, né? Pra onde o lixo vai. Perfeito. Quem mais? Eu Já acho cheguei que aí. também é a questão da reciclagem, né? Porque às vezes você tem lá aquele lixo, mas aí você não sabe o que você pode fazer com ele, né? Porque pode reciclar e trazer algo produtivo para a nossa vida. Perfeito. Em relação ao lixo, ele hoje vai para o Mais próximo, por Em favor. relação ao lixo, ele hoje vai para o aterro sanitário em Salgueiro, Pernambuco. Todo o lixo que a gente consegue pegar aqui na cidade vai para o aterro próprio em Salgueiro, Pernambuco. Ok. Quem mais? O que mais é saneamento na ótica de vocês? O que é que vocês pensam que é saneamento? Só um segundo que o microfone está chegando. Porque está sendo gravado. Creio que inclui a questão de abastecimento de água, né, do consumo humano. Perfeito. Entra. Vamos discutir. Vocês falaram que saneamento é saúde, saneamento é bem-estar, saneamento é cuidado com o meio ambiente. Saneamento também é consciência? É educação? Perfeito. É muito bom chegar no município que tem esse entendimento, tá?
Então, conscientizar as pessoas a não jogar lixo na rua, não cuidar do entorno da cidade, educar as pessoas, a educação para as pessoas não jogar lixo, ele reciclar o lixo para ir para um lugar adequado, não jogar papéis na rua e etc. Né? Várias outras coisas mais que jogam na rua aí que você vê que não já vai prejudicar ele mesmo, a própria pessoa que está jogando e ao próximo, né, em geral. Na verdade, se tivesse até um programa, né, incentivar um programa de reciclagem na própria cidade para as pessoas, talvez gere até renda para aquela pessoa e mesmo para um município. Depende do projeto que você lançar para isso. Vai gerar renda para o município e dar emprego para algumas pessoas também, que vai fazer essa reciclagem do lixo. Perfeito. Já já a gente chega na temática de projetos, programas e ações. Já já. Vocês perceberam que enquanto vocês estavam falando, eu estava levantando os dedinhos aqui? Estava contando? Porque saneamento é tudo isso que vocês falaram. Mas nós temos duas leis que regem o saneamento no Brasil. É a 11.445, lá de 2007, e a 14.026, de 2020, plena pandemia. E elas definem saneamento básico como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, ou seja, águas de chuva, e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Cada um contribuiu um pouquinho e vocês chegaram no entendimento do que é saneamento básico, tá? Como é que o plano chegou até o município de Verdejante? Vocês participaram de um edital, vocês foram contemplados porque vocês não possuíam plano ainda e o município de vocês tem uma população inferior a 50 mil habitantes. Essa execução, essa elaboração do plano, ela vem via um TED, que é um termo de execução descentralizada, firmado entre o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e a Univasf. O que é que nós viemos fazer hoje aqui? Temos esse tema e esse objetivo. Tema é falar a importância da estratégia de comunicação com a população, o quão importante é trazer a população para junto, para que a gente possa fazer o diagnóstico, que nós possamos saber os problemas nos 4 eixos do saneamento, como vocês bem falaram, e para a gente mostrar as estratégias. O plano ele não é construído somente com a equipe da Univasf, não é construído com a equipe do Ministério das Cidades, ele é construído com vocês e para vocês. Porque ninguém melhor do que vocês, que estão no dia a dia, enfrentando as dores, os desafios, para dizerem para nós, do Plano Sanear, quais são as dificuldades, o que é que precisa ser mudado, quais são as melhorias que o município precisa nesses 4 eixos. E quando a gente fala melhorias no município, é tanto no urbano como no rural. As soluções são diferentes, mas elas existem tanto para o urbano como para o rural, ok? Então, nosso objetivo hoje é consolidar uma setorização. O município de vocês é esse aqui, tá? Já validei com o senhor secretário aqui do lado. O município de vocês é esse. Nós vamos voltar entre julho e setembro para o município, para a etapa do diagnóstico técnico participativo. Nós dividimos o município em várias partes para poder conhecer o todo. Nós precisamos da população, uma parte vem até nós e uma parte vai até ela, tá? E a apresentação das estratégias para chamamento e elaboração de tudo que vai ser feito dentro do plano. Pessoal, isso não é um monólogo, tá? Ao menor sinal de dúvida, questionamento, pergunta, só levantar a mão que o microfone vai até vocês. Tudo bem? Ok. As 2 leis que eu falei no começo, elas estão escritas aqui do lado, tá? Ela é uma política pública, o plano é um instrumento. A partir de 2025, o município que não tiver esse plano, ele começa a ser recusado na participação de alguns editais. É um edital para o urbano? Ok. É um edital para o rural? Ok. População inferior a 50 mil habitantes? Ok. Tem plano? Entra na seleção. Não tem plano? Não entra na seleção, tá? E o plano ele é composto desses livrinhos que estão sendo apresentados aqui na tela. Hoje nós estamos no município para confeccionar o produto A e B. Como vocês podem ver aqui, é a formação dos comitês
executivo e de coordenação. Executivo está muito próximo da equipe do Plano Sanear, está executando com a gente, está obtendo informações junto conosco. Coordenação, ele coordena, ele avalia, ele aponta pontos de melhoria, ok? Assim como a gente vai ter relatado aqui as estratégias de mobilização e participação social que funcionam no município. A gente sabe que, às vezes, é difícil tirar a Dona Maria de casa. Ela fica pensando, é mais uma reunião da prefeitura. O que é que eu vou fazer lá? Então, nós precisamos, como Plano Sanear, como representante da sociedade, como prefeitura municipal, chamar essa população para perto. Então, hoje, um dos focos da nossa reunião é chamar essa população, é entender o que é que funciona no município. É um carro de som? É um panfleto? É um WhatsApp? Vai ter um momento que vocês vão responder tudo isso, tá? Bem como ele vai começar a trazer algumas informações iniciais, de forma reduzida, sobre a situação do município, sobre o saneamento, nos seus 4 eixos, englobando tanto o rural como o urbano, ok? Depois que a gente elabora o produto A e B, a gente vem para o produto C. O produto C é o diagnóstico técnico participativo. Por que técnico? Porque são os técnicos da Univasf. Engenheiros civis, ambiental, sanitaristas, agrícolas, zootecnistas, biólogos, assistentes sociais, sociólogos, toda uma equipe multidisciplinar que vai ajudar o município a construir esse plano. Por que participativo? Porque vocês precisam falar. Se fosse para nós fazermos sozinhos, a gente nem estava aqui hoje. Então, a gente precisa ouvir e ver os problemas que vocês têm nos 4 eixos do saneamento para poder fazer esse diagnóstico. Uma historinha que eu gosto de contar nessa hora é, quando a gente está doente, o que a gente faz? Procura um médico. Se o senhor chegar no médico e ficar só olhando para ele, você vai morrer. Tem que contar o problema. Exatamente. Quando a gente voltar lá entre julho e setembro, é isso que eu preciso que vocês façam. Contar o problema. Para que o problema seja relatado aqui dentro. Para que esteja gravado os problemas de vocês. Quando o médico sabe o problema, o que é que ele faz? Ele faz o quê? O prognóstico. Você vai ter que tomar uma antibiótica cada 8 horas durante 7 dias. Se não melhorar, volta. Então, é o que nós vamos fazer aqui no produto D. A gente vai dizer, o município ele precisa de uma coleta seletiva. Ele precisa de uma associação de catadores. Ele precisa de uma rede de coleta de esgoto e o tratamento desse esgoto para não ir para o meio ambiente. Ele precisa ampliar a rede de distribuição de água, porque a gente não tem água suficiente. A gente tem que aumentar a capacidade de captação de água, para ter água em quantidade e qualidade suficiente na casa de todos os munícipes. E não pensando só no urbano, pensando no rural, tá? Sempre pensem que o planejamento ele vai abarcar todo o município. Show? Quando a gente já sabe o que precisa ser feito, a gente volta no município e vocês validam. Dona Maria, a senhora estava incomodada com esgoto na sua casa. Essa solução aqui lhe atende uma rede coletora? Vocês validam se sim ou se não. Soluções nós temos muitas, mas tem que ver o que é viavelmente aplicável para o município de vocês, em termos econômicos, em termos técnicos, em termos ambientais, por exemplo. Depois que a gente sabe o que precisa ser feito, a gente entra nos programas, projetos e ações. É dizer o que precisa ser feito detalhadamente, passo por passo. Ele é o produto E. Você tem um programa de coleta seletiva? Ok. Como é que vai ser feito? Quais são as etapas? Quais são as estruturas que vêm antes de se fazer o projeto em si? Porque uma vez que eu mobilizo a sociedade para participar da coleta seletiva, eu tenho que ter uma infraestrutura capaz de comportar essa coleta seletiva. Que não seja invalidada. Que no momento que a Dona Maria coloca lá o lixinho que vai, o resíduo que vai para o aterro e o resíduo que vai ser reciclável, a prefeitura não misture os dois e invalide o que a senhorinha fez. É de suma importância. Então, todo o planejamento vai estar ali, em programas, projetos e ações. Como eu falei, o plano ele tem um horizonte de 20 anos. Vocês não vão resolver todos os problemas de verdejante no ano 1. Então, nós precisamos saber o que é prioridade para vocês. É a coleta seletiva ou é o abastecimento? Não precisa responder. É o abastecimento ou é uma rede coletora de esgoto junto com o tratamento?
Vocês vão falar isso para a gente vai hierarquizar. Por quê? Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Você não consegue se planejar para executar. Então, vão existir programas, projetos e ações que são no prazo imediato, no prazo curto, no prazo médio e no prazo longo. Olhem todos esses 4 prazos que eu falei, distribuídos em 20 anos, ok? Depois que a gente sai do produto E, a gente entra no produto F, que são os indicadores. Como é que eu sei que o meu programa, projeto, ação, ele está sendo efetivo e eficaz? Com os indicadores. Eu vou ter dado, eu vou ter informação, eu vou ter subsídio suficiente para avaliar, para interpretar. Meu programa de coleta seletiva está indo conforme planejado? A gente está conseguindo retirar quantas toneladas do que está sendo enviado para o aterro sanitário? Está de acordo com o que foi planejado? Perfeito. Está mais ou menos, o que é que está acontecendo? Onde é que a gestão pública está falhando, onde é que a população está falhando? Você consegue identificar. E se está totalmente ruim, os atores principais, associações, prefeituras, secretários, sentam e conversam. O que é que a gente precisa fazer para esse programa, projeto, ação funcionar? Ok? E, por fim, nós voltamos ao município aqui entre novembro e dezembro de 2026, ou seja, temos quase 2 anos de trabalho conjunto aí, para apresentar o resumo executivo, entregar o plano finalizado para o município de Verdejante e para trazer a minuta de lei. Por quê? Porque isso vai ser votado em Câmara, aprovado, vai virar lei. Independente da gestão, nos próximos 20 anos, vai ter que cumprir esse cronograma mínimo aí de planejado, tá? Os programas, projetos e ações que foram pensados para o município de vocês. É importante salientar, principalmente nesse produto aqui, o município, às vezes, ele fica com receio de falar dos problemas. Essa é justamente a hora de vocês terem vez e voz. Porque tudo que vocês relatarem ali, nós vamos pensar uma solução. Nós não estamos aqui para julgar a gestão de A, B ou C. Nós não estamos aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. A gente quer entender a realidade de vocês e ajudar a ter um saneamento básico para todos os munícipes, urbano e rural. Dúvidas, apontamentos, questionamentos? Todo mundo na mesma página? Entendido qual é o objetivo do plano? Que contempla a população inteira? Que tem aí um planejamento de 20 anos? E que quando a gente volta lá em julho, a gente precisa trazer a população para perto? E eu conto com vocês para isso? Tudo bem? Então, vamos lá. Essa oficina aqui, para deixar todo mundo na mesma página, e falando sobre os comitês executivo e de coordenação, certo? Comitê executivo. Executa as atividades, acompanha cada etapa, analisa materiais, submete todos os materiais para aprovação. Ele está muito junto do plano sanear, tá? A gente está andando de mãos dadas na elaboração desse plano. E ficaria muito complicado quem está produzindo avaliar. Você fica até um pouco cego para fazer qualquer tipo de correção, de tão imerso que você está nesses dados. Então, entra aí o comitê de coordenação. Ele organiza e direciona, ele valida, discute e aprova, sugere melhorias como integração e viabilidade de ações. Tudo que vocês colocarem de melhorias vai ser avaliado pelo comitê executivo e equipe Plano Sanear. Se for pertinente, a gente faz o ajuste. Se não for, a gente conversa para entender as objeções de vocês, os apontamentos de melhoria, por exemplo. Nós vamos ter, no segundo momento dessa capacitação, desse momento da manhã, a eleição do coordenador, do seu suplente, do secretário e suplente do secretário, ok? Esse é o primeiro momento que nós temos no presencial com o município de Verdejante, mas o trabalho ele já começou. Nós tivemos a primeira reunião com o município no dia 11/2/2025. Aqui tem um print da tela das pessoas que participaram, ou algumas delas. E o que é que nós fizemos nesse momento? Assinatura do termo de compromisso. Vocês se comprometeram, não somente com a equipe do Plano Sanear, mas com a equipe do Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, a colaborarem conosco na
criação, na elaboração, na execução desse plano municipal de saneamento básico do município Verdejante. O que é que foi feito lá também? A formação do comitê executivo, a identificação do ponto focal do município, que é a pessoa que nós temos muito contato dentro dos grupos do WhatsApp, a apresentação da primeira proposta de setorização do município e mapeamento dos autores sociais locais via formulário online. Perfeito? Dúvidas, questionamentos, apontamentos? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei de setorização que vocês precisavam validar? Que o município de vocês tinha sido dividido? Então, a gente dividiu ele dessa maneira. Por que a gente dividiu? Porque trazer todo mundo para a sede e afastar um pouco nós, equipe técnica, de ver a realidade do município como um todo. Então, de acordo com esses critérios aqui, população total, mapeamento dos povos tradicionais, divisão por setores censitários, densidade demográfica, infraestrutura para eventos e logística de acesso, nós fizemos uma setorização. Dividimos eles nesses 3 aqui, tá? Vocês podem ver que tem a parte da sede, um ponto de reunião é a sede. Quer dizer que só o pessoal da sede é para essa reunião? Não. Todo o pessoal que está nessa área em marrom é direcionado, mobilizado, sensibilizado, levado pela prefeitura para esse local de reunião. Temos um segundo momento aqui em Grossos, que é justamente pegando toda essa parte aqui da região laranja. Toda a população da zona rural levada para lá, ok? E em Lagoa, que vai contemplar toda a população que mora, que reside nessa parte em rosa. Perfeito? Vocês validam essa divisão? Nesses locais, nós temos um ponto de apoio para realizar uma reunião semelhante a essa, uma infraestrutura de energia, com cadeiras, ar, internet. Ah, não, vamos deixar. Ai, luxo! Ai, luxo! Ai, luxo! A janela aberta resolve. Mas tem... Não, esse aí foi luxo, tá? Esse aí foi luxo, perdão, falha minha. Mas tem um local, uma escola, que tenha cadeiras, que tem acesso a banheiro, tem internet. Não, pronto. As pessoas conseguem se deslocar pelas estradas até lá. Ok, perfeito. Vocês têm um distrito só, de acordo com a lei orgânica, vocês têm só sede. Então, só tem uma área urbana, tá? Vocês concordam com essa população vindo para cá, essa população vindo para cá, essa população aqui vindo para cá? Isso, a gente tem a primeira apresentação lá, mas aqui valida com a população também. A gente defendeu os pontos na reunião, e pelo que eu estou vendo aí, pelo mapa, eu acho que Mamoeiro, se for pelo mapa, Mamoeiro vai se deslocar à sede. Para a sede. Só que fica mais próximo de Grossos. Ó, Mamoeiro está aqui. O acesso para Grossos é bem melhor. Não, perfeito. O que é que acontece? A gente dividiu isso aqui, essa região vem para cá, essa região vem para cá, essa região vem para cá, mas não é obrigatório, tá? O que é que pode acontecer? Se o pessoal de Mamoeiro se sentir mais à vontade, o deslocamento for melhor, eles podem sim vir para Grossos, sem nenhum dano, tá? A gente fez só uma divisão aqui e juntou na sede. Mas se vocês entenderem que Mamoeiro fica melhor para cá, é direcionar o pessoal de Mamoeiros para cá. Se tiver gente de Mamoeiros que prefere vir para a sede, eles podem vir para a sede, tá? A gente não vai excluir nenhuma comunidade de participar de qualquer dessas reuniões. A gente só divide para ficar mais fácil para a prefeitura mobilizar e até disponibilizar transporte em caso de necessidade. Mas na reunião que a gente participou, ficou certo que Mamoeiro ia para os Grossos. Assim, não tem problema, tá. né? Sim. Só Mamoeiro, vocês querem... Mamoeiro, ele está aqui, tá? Você tem essa divisão aqui, taranã, taranã. Essa parte toda desce, Isso. ou só Mamoeiro desce? Só Mamoeiro, né?
É, só Mamoeiro. Deixa eu ver. Vê no mapa. Malhadaria vem. Ela não tá aparecendo no mapa, não. É no final. Aqui, ó. Mamoeiro aqui, os grossos aqui. É pertinho, dá o quê? 2 quilômetros. Aí, deixa eu tirar uma dúvida. Vocês gostariam que só Mamoeiro descesse ou que, por exemplo, Três Riachos, Quintobeira, Pedra Preta, Areia, Barreiros, tudo isso viesse para cá? Nesse caso, Barreira, ele já fica. Nesse caso aqui, Volta Grande, Buenos Não. Aires, Malhadaria, ele já faz parte disso ali. Não, se o senhor olhar aqui Barreiros, olha onde ele está. É do outro lado da pista, é realmente. Ele está aqui. Se o senhor olhar, ele está nesse pontinho aqui. Pronto, pode ser também, descer para os grossos, que é mais acesso. Então, seria mais ou menos tentar dividir assim. Isso, pode ser. Tá. Ok? O que é que eu vou fazer? A gente não fecha nem sim nem não aqui. Eu levo para o escritório, converso com o pessoal. Esse povo aqui, ó, pode ser. Pode até marcar um. Pronto. Peraí, viu? Não, eu entendi. O combinado é, segura aqui. A gente vai traçar uma linha aqui, onde tem posse, campestre 1, campestre 2, mamoeiro, Pronto, areia. esse Isso daqui aqui dá pega e pra série. desce. O senhor quer fazer assim? É, isso. Dá um lápis aí. Você tem? Não, peraí. Tem. Tivesse comigo. Ok, então a gente desceria esse aqui e as demais localidades que estão para aqui para vir para Grossos. Perfeito? Cadê? Deixa ele dar uma validada aqui nessa divisão. É isso aqui que o senhor está falando? Essa linha. Daqui para baixo, vai para Grossos. É, até aqui. Gudões, ele está indo para Lagoa, tá? Boa Vista, ele está indo para o Grossos. Se o senhor olhar, Boa Vista está aqui, ele está lá no Laranjinha. Eu acho que Lagoa é mais perto. Riacho do Meio, ele está em Grossos, tá? Ó, Riacho do Meio está nesse pontinho. Ai, desculpa. Ó, Riacho do Meio está aqui, ó, se o senhor olhar. Riacho do Meio iria para Lagoa, é isso? Campestre está aqui, ó. Vem para a sede. A área do Grossos diminui. Pronto. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, o que é que aconteceu? É proposto aqui uma linha, tá? Essa parte aqui, Praça Ser Rosa, e vai para Lagoa, tá? Grossos vai ganhar mais ou menos daqui para baixo. Você pega daqui, traça uma linha e desce. O restante continua na sede. Ok? Pronto. Pronto. Eu não vou fechar essa divisão com vocês, porque como vocês viram ali do lado, tem uma série de critérios que levamos em consideração para fazer essa setorização. Mas eu vou repassar tudo isso para o pessoal do escritório, tá bem? E dou um retorno o mais rápido possível para vocês. Hoje é sexta, então esse retorno vai vir provavelmente na segunda-feira,
tá? Mas nós damos um retorno. Mas, de antemão, vocês aprovam o que está aqui e nós tentamos fazer a organização de acordo com o que vocês acham que é mais condizente? Vocês aprovam? Eu preciso agora que vocês todos que estão aqui, que estão validando esse mapa, levantem a mão para a gente fazer um registro. Perfeito, muito obrigada. Nós falamos em sensibilizar, conscientizar, trazer a população para perto, certo? Nós temos algumas estratégias para que isso aconteça, tá? Nós temos, por exemplo, a utilização desses folders. Vou procurar a palavra no português, tá, gente? Panfleto, isso. Nós temos esses panfletos que podem ser repassados para o município. Vocês podem imprimir e divulgar isso com a população, tá? Em feira livre, por exemplo, em reunião de associação e eventos diversos. Isso aqui é um resumo de tudo que a gente apresentou. Se vocês observarem aqui, quais são as metas? Planejar o processo de elaboração do PMSB, apresentar as estratégias de participação e mobilização social, supervisionar o desenvolvimento do diagnóstico, pensar nos programas, projetos e ações, direcionar quanto aos indicadores de desempenho, capacitar, guardem essa palavrinha, capacitar quanto à construção das propostas do PMSB e auxiliar na construção da minuta de lei, tá? E aprovar. Tudo que eu falei daqueles livrinhos está bem de forma resumida aqui, para a população ter ciência de quais são as etapas que o município, junto com o Plano Sanear e junto com o Ministério das Cidades, vai percorrer nesse horizonte de 2 anos. Perfeito? Outro panfleto que utilizamos é esse aqui, que é muito focado em esclarecer para a população os benefícios do Plano Municipal de Saneamento Básico, tá? O que é que nós temos aqui? Melhoria da qualidade dos serviços prestados. Às vezes é muito fácil a dona Maria, a dona Josefa reclamar, tá? É um direito, mas agora nós estamos chamando ela a exercer o direito e o dever dela de falar quais são os problemas nos 4 eixos de saneamento. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais e limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos. Por quê? Porque no momento que ela fala o que está ruim, nós podemos pensar na melhoria. E essa melhoria, ela é adequada à realidade de vocês. Não adianta nós colocarmos aqui uma solução técnica que vocês não vão conseguir operar, que vocês não vão conseguir dar manutenção, ou que no primeiro momento quebrar uma peça, vocês não vão ter condições de repor essa peça. Então, tudo é pensado para o município de Verdejante. O plano, ele é a cara de vocês, ele é o DNA dos problemas e soluções que o município precisa ter. Ok? E, por último, fomenta a mobilização social e conscientização da população. Quando ela cria o senso de pertencimento, quando ela está envolvida nesse processo como vocês, ela começa a perceber que ela é um ator importante e que ela precisa atuar. Ela já fez a reclamação dela e a gente tomou nota. Na hora que for ser implantado o programa de coleta seletiva, o programa de educação ambiental, ela agora tem que principalmente exercer o dever dela. Ela pediu para a melhoria está chegando, então ela tem que ter consciência de contribuir, de separar o resíduo dela, de colocar o resíduo para ser coletado na hora correta. Então, ela contribui para o saneamento do município. Não é somente a gestão pública sozinha que faz isso acontecer. Ok? Aqui são alguns eventos que nós vamos realizar no município. A oficina, vocês estão vendo hoje aqui, estamos colocando todo mundo na mesma página em relação ao que é o PMSB, o que é saneamento, qual é a importância. Vamos fazer a mesma coisa com o pessoal que vem para a reunião às 14 horas, tá? E nós temos as audiências públicas e consulta popular. Por vezes, esses 2 eventos, eles vão receber o nome de evento setorial. Por quê? Porque vocês estão divididos em setores. São os setores que vocês acabaram de validar. Os 3 setores, Sede, Grossos e Lagoa. Então, cada um desses setores vai receber uma audiência pública, ou seja, vai ter uma equipe do Plano Sanear
ouvindo vocês, quais são os problemas, tá? A gente fala menos e escuta mais. E vai ter uma equipe consultando a população. Por quê? Porque nem sempre a Dona Maria vai realmente sair de casa. Às vezes tem um ou outro que prefere ficar em casa, que ainda não criou o senso de pertencimento. Então, a gente vai até eles, a gente vai entender qual é a situação, vai registrar, vai mapear e vai pensar numa solução para aquilo, que é o problema da pessoa, tá? Independente de ser urbano ou rural. Soluções são as mesmas no urbano e rural? Não. Enquanto no urbano a gente tem uma maior concentração de pessoas e eu posso pensar em soluções coletivas, no rural, em geral, é uma casa aqui, uma casa acolá, tirando os povoados. Então, tem que ser pensado soluções para aquela casa, para aquela região, de forma individualizada. E como é que a gente chama a população? A gente tem utilizado isso aqui, ó. Apresentação audiovisual, como nós estamos fazendo hoje, tá? Reunião com entidade privada e governamental. Nesse momento é importante salientar que qualquer tipo de plano que vocês tiverem, planejamento sobre bacia hidrográfica, plano de manejo de enchentes, plano de CISAR, o que vocês estiverem planejando para o município, é importante passar para a gente, tá? Por quê? Porque nós não vamos fazer um planejamento em cima disso de novo. A gente já sabe que o município está se programando para fazer, a gente se programa para outra coisa. Os projetos, eles não são sobrepostos, eles ficam justapostos, ladinho, um do outro. E aí, o que é que nós temos? Contato com a Compesa, contato com o CPRH, contato com o pessoal do CISAR, entre tantos outros órgãos, tá? Questionários, que eles podem vir via aplicativo. O senhor aqui, ele já tem acesso ao aplicativo para estar repassando algumas informações para a gente. E também pode vir em forma de Google Form para a população, tá? E, por fim, dinâmica interativa. Por que a gente fala dinâmica interativa? Porque muitas vezes a população ela vai para a reunião, mas ela não fala. E nós precisamos que a população vá e que a população fale, tá bem? Lembra que eu citei lá naquele panfleto de cor amarela a palavra capacitar? E eu pedi para vocês guardarem essa palavra? Pronto, é justamente isso aqui. O TED ele tem uma especificidade, tem algo a mais, que não somente a elaboração do PMSB. Nós também temos a função de capacitar vocês, tá? Como é que nós vamos fazer isso se nós estamos em Petrolina, a alguns bons quilômetros de vocês? A gente usa o artifício do online. E que dá certo, tá? Então, nós temos um canal no YouTube, que é a TV Plan Sanear. Sempre tem informações sobre saneamento nos seus 4 eixos. Vocês podem seguir, está sempre atualizado. Nós temos o podcast Plan Sanear, que está disponível tanto no site como no Instagram. O Ministério esteve lá em Petrolina nos dias 11 e 12 de março e foram realizados alguns podcasts, 2 deles já foram liberados, com o Marcelo e com a Rosana, se não me falha a memória. Esse aqui é o podcast, tá? A carinha do nosso podcast. Pode passar. Temos o Instagram, vocês vão aparecer lá entre hoje e amanhã. Vocês fazem parte da história da construção, da mudança do saneamento no município de Verdejante. Lá nós divulgamos os eventos que estão acontecendo, que vão acontecer, fazemos chamamento público e divulgamos material do Ministério das Cidades, a quem nós somos vinculados. E essa fotinha aqui do lado é o nosso município modelo. O TED, ele contempla 93 municípios, TED, Termo de Execução Descentralizada. 93 municípios em 3 estados. Então, nós estamos atuando em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. Canudos, na Bahia, é o nosso modelo. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos para lá e testamos primeiro lá. Vemos o que deu certo, o que deu errado e aplicamos para os municípios restantes. É esse tipo de reunião que a gente está querendo no município que eu lanço nesse momento o desafio para vocês. É uma sala cheia de pessoas dispostas a falar dos problemas e que quer mudança. Porque o começo da mudança do saneamento de Verdejante começa com vocês, principalmente quando a gente voltar lá no 2º semestre. É vocês falando quais são os problemas. Então, a gente não está julgando. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é ajudar tecnicamente. E para ajudar, nós precisamos que vocês falem.
porquê da escolha de Canudos como referência? Questão de distância. 2, questão de mobilização. Eles são municípios muito engajados. Olha essa aula daí. 3, a representatividade histórica que Canudos tem na Bahia. Tá? Todo conselheiro, enfim, tudo isso, sabe? Então, eu posso citar, assim, esses 3 fatores, esses 3 pontos, que contribuíram para que Canudos eles fossem escolhidos. De fato, estratégico. Infelizmente, a participação popular aqui em VDJ é baixa. A gente tem que realmente fazer um trabalho de mobilização. E, Francisco, aí eu peço a tua colaboração com relação a isso. Sei que você tem muito contato aí, para ver se a gente consegue realmente divulgar e o pessoal consiga comparecer para apoiar e cobrar, né? É, meu irmão? Valeu. Eu só queria acrescentar também que você já tem sinalizado de que a participação é um pouco baixa, e aí vocês têm contato também. A gente também vai poder mapear essas pessoas centrais. A gente fez aqui aquele mapeamento dividido por setor, certo? Então, a gente vai correr atrás, se vocês tiverem contato, de uma pessoa daquele setor que consiga mobilizar, daquele setor que consiga mobilizar. De cada setor, a gente vai pegar um contato de um pessoal. E aí eu peço que vocês informem para a gente da mobilização, que aí vocês também não vão ficar entrando em contato sozinhos, sabe, com a pessoa. A gente vai estar ligando, informando, mandando mensagem, tá tendo um evento aí naquele seu setor, convida a associação da outra região, convida aquele conselheiro, convida a sua vizinha. Então, vocês não vão fazer esse contato de mobilização sozinho. Eu estou no setor de mobilização e vou estar lá justamente para dar esse suporte de contatar todos os demais agentes, né, a sociedade civil, para que vocês não fiquem sobrecarregados. Já é bastante informação que vocês vão ceder para a gente. Então, a gente vai estar diretamente falando com a associação, com ONG, com o que vocês tiverem no município de organização social, e às vezes a pessoa que nem é organizada, mas ela quer contribuir para dizer a realidade dela no seu município, na sua rua, no seu bairro. Então, a gente vai também estar dando esse reforço para conseguir mobilizar. Aí a gente só pede que vocês nos deem algumas orientações, né? Como, por exemplo, aqui é só apresentando, como a Rafaela estava falando, aqui é para quebrar por exemplo, está todo mundo aqui em silêncio, a gente quebra a partir do jogo do diagnóstico-pragnóstico, onde a gente vai incentivar o pessoal a falar os problemas, sabe? A gente vai se reunir naqueles 3 pontos para que o pessoal fale de fato o problema. E aí, qual é a ideia desse joguinho que está sendo refinado? É na hora que a Dona Maria faz assim, eu não tenho água na torneira. Tá, problema, diagnóstico. Qual é a solução que a senhora quer? É uma cisterna que resolve o seu problema? É um poço que resolve o seu problema? Então, ela já vai pensar conosco a solução, que é o prognóstico. A gente pega essas informações, a gente leva para o escritório lá em Petrolina, analisa com um conjunto de pessoas, né, essas profissões que eu relatei para vocês no início, e a gente avalia. É pertinente? Não é pertinente? É bom, mas tem como melhorar? É viável técnico, financeiramente e ambientalmente? Por exemplo, além de outras tantas esferas, e a gente volta para apresentar para a senhora. A senhora valida o que a senhora quer? A senhora queria um poço. Estou lhe dando uma cisterna. Estou lhe dando um sisal. Lhe ajuda? Até porque incentiva, né? Muitas vezes a pessoa sabe porque tem aquele problema, mas não liga diretamente ao saneamento. Então, com esse joguinho já fica mais interativo dela identificar. Às vezes falta água na casa dela, mas ela não acha que aquilo faz parte do saneamento básico, daqueles 4 eixos, né? Então, ela não vai dizer, vai focar, acho que principalmente as pessoas tendem a focar muito na questão do esgoto, né? Só quando fala. E aí, os outros eixos, a gente vai incentivar elas a pensarem o que está faltando, quais são os problemas e quais são os apontamentos. Aqui é só mais uma das nossas estratégias, né? Aqui no nosso site, ele não está finalizado, mas a gente vai ter o quiz dos 4 eixos de saneamento e a corrida das boas práticas, que aí já é uma atividade que a gente pode botar para o filho da gente, a gente mesmo pode fazer, as escolas podem já estar conscientizando as crianças, os adolescentes, né? Através, ainda não está na nossa plataforma do site, mas ele está em desenvolvimento. Cronograma. Eu já falei algumas vezes quando é que a gente volta, né?
A gente vai apresentar agora para vocês o cronograma de trabalho. Ele vai passar aí, ele é um conjunto de 3 folhas, tá? Eu vou apresentar aqui na tela, mas vocês estão conseguindo ver aí. E eu vou deixar um aqui com o senhor coloca lá na porta da secretaria e fica riscando. Esse já foi, esse é o próximo. Então, isso. Nosso primeiro momento foi lá em fevereiro. A primeira reunião técnica. Foi aquela reunião, dia 11, se não me falha a memória, onde teve-se o primeiro contato com o município de vocês, dando parabéns, chamando para o trabalho. Temos aqui março, abril, primeira oficina dos comitês executivos de coordenação, é o que está acontecendo nesse momento. Primeira reunião ordinária de comitê de coordenação, que é para a eleição do coordenador, seu suplente, secretário e suplente do secretário, que vai acontecer em momento posterior nessa manhã. Evento público, março, abril, é o que vai acontecer hoje no município às 14 horas. A gente volta entre julho e setembro de 2025. Por que a gente fala julho e setembro? Porque a gente tem que ver a agenda junto com o município, no momento que é mais propício para ter toda a secretaria envolvida nesse processo, nos acompanhando tanto nos eventos presenciais, que são as audiências públicas, como nos acompanhando nas visitas, que ninguém melhor do que vocês que conhecem o município. Então, a gente vem pensar no produto C, que são os problemas, né, o diagnóstico, e no produto D, que são o prognóstico, as soluções que carecem o saneamento do município de Verdejante. Voltamos depois, entre janeiro e fevereiro de 2026, para apresentar a primeira versão do produto D. É justamente quando Dona Maria vai validar, ela pediu água. A gente vai dizer assim, ó, você vai ter água de poço, água de cisterna, água de cisar. A gente vai informar mais ou menos de onde é que vem essa água, o que é que precisa ser feito. Posteriormente, nós vamos voltar ao município entre agosto e outubro de 26, para ter esses 2 momentos aqui. Para a questão do produto E, que são os programas, projetos e ações. A gente vem elaborar, apresentar o que já foi pensado em escritório, para vocês fazerem essa validação e já ajudarem a nossa equipe técnica a dizer o que é prioridade do município, hierarquizar o que precisa ser feito, tá? E o produto F, E o produto F, como vocês estão vendo aqui, que é já pensar nos indicadores de monitoramento de validação desses programas, projetos e ações, ok? Pronto. E por fim, mas não menos importante, nós voltamos entre novembro e dezembro de 2026, apresentando o resumo executivo, a minuta de lei e levando isso para a Câmara, aprovando em lei. Como eu falei, independente da gestão ser de A, B ou C, o que está posto aí precisa ser cumprido, tá? E por que um PMSB é tão importante? Porque no movimento que o seu prefeito, seu secretário, vai solicitar verba, tanto ao governo do estado como ao governo federal, a primeira pergunta que tem é, para quê? Para fazer o quê? Onde? Como? Vai atender quem? Qual é a mudança que isso vai ter? Vocês vão saber responder tudo isso. Vocês vão ter isso mapeado. Cada uma das áreas, sendo urbano ou rural, sendo povoado de Grossos, de Malhada da Areia, Riacho Verde, Lagoa, todo ele vai ter um planejamento. Então, por isso que é importante que a população fale. Se a população não fala, ela não é contemplada com planejamento. Se você não tem um planejamento, como é que você justifica a solicitação de verba no âmbito estadual ou federal? Então, se não tem verba, quem vai arcar? Município. Ok? Nós não trazemos dinheiro, tá? Nós não trazemos a obra, mas nós dizemos o que precisa ser feito dentro do município. Esse é o momento que eu preciso de vocês, tá? Falei bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pontuação, alguma contribuição, só levantar a mão que a gente vai até vocês. E esse é o momento do painel cidadão. Quando vocês preencherem, vocês vão preencher com o nome, telefone, o vínculo, quem vocês estão representando, se é comitê de coordenação executivo, tá? Essa é a nossa lista de presença. Nós somos sustentáveis e tecnológicos, então tudo é QR Code. Depois que vocês respondem aqui, vocês vão para o segundo momento, que é de suma importância,
que é que funciona no município de vocês para trazer a população? É carro de som? É Instagram? É WhatsApp? É panfleto? É rádio comunitária? É o pessoal do conselho, da assistência social? Então, nós precisamos que vocês falem isso para a gente, tá? Quem precisar de ajuda, só levantar a mão. A gente está com o tablet aqui, está com o celular, ok? Podem escanear, por favor. Todo mundo que está presente aqui, por favor, responde. Porque é a lista de presença. Então, nós vamos saber todas as pessoas que estiveram presentes aqui hoje. 2, é para mapeamento dessas estratégias. Essas serão as estratégias que nós, do Plan Sanear, mais a gestão pública municipal, vai utilizar para chamar vocês para aqueles 3 eventos setoriais, tá? O evento que vai acontecer na sede, o evento que vai acontecer em Grossos, o evento que vai acontecer em Lagoa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? É só perguntar. Se vocês tiverem na dúvida se são comitê de coordenação ou executivo, é só perguntar. Quantos você quiser. Tá? O senhor pode colocar como de coordenação, tá? Coordenação, isso, coordenação. Aí envia. Aí o senhor...
Tá, mas só o nome de ajuda. Deixa eu só corrigir aqui. Aí. Pronto. Eu acho que funciona mais alguma coisa? Facebook, rádio, panfleto. Entendi. Você acha que comunicação direta, Telegram? Você sabe o nome de uma rádio? Tá. Rádio o quê? Beto Som? Quando a gente chegou aqui, tinha uma musiquinha tocando no poste. É essa rádio? E é Beto. Pronto. Pronto. Para o senhor, qual o melhor horário para ter reunião? Manhã, tarde ou noite? Eu acho que vai ter mais gente participando. Manhã? Mas o senhor acha que iria atender mais gente? Manhã, tarde ou noite? Tá, vou colocar aqui noite e enviei. Tá bem? Pronto, terminou, né? Pronto. Muito obrigada, viu? Todo mundo conseguiu responder? Alguma dúvida, algum questionamento? Todo mundo conseguiu? Deixa eu diminuir aqui. Tenho, sim. Foi? O senhor não conseguiu responder, não? Tá aqui, tá? Que não conseguiu responder. Seu Tavares, é isso? É não, o painel cidadão. Isso. Pessoal, nós estamos finalizando esse primeiro momento, tá? Que foi a oficina dos comitês de coordenação e executivo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pontuação, algo para falar? Nós vamos dar um momento aqui para o coffee break, tá? E em seguida nós vamos entrar com a primeira reunião ordinária. Ok? Muitíssimo obrigada. O que eu estou gostando, né, desse projeto é que está chegando no tempo certo, né? Porque o próprio município tá reativando a construção da adutora e eu creio que a população vai gostar, né? Para dizer os problemas, para poder que a água vai chegar agora com mais qualidade, que praticamente a gente temos que 20 dias para chegar água em nossas casas, 30, dependendo da manutenção das bombas. E com esse programa vai cair bem. Pessoal, só corrigindo a fala do Aleph, a gente vai para o coffee, volta, faz a reunião ordinária e no final a gente tira uma foto, ok? Muitíssimo obrigada.